Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno. Sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 25ª sessão ordinária, nona sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, 12 de maio de 2020. Expediente. A secretária para ler a ata da sessão ordinária anterior. Ata da 24ª sessão ordinária, 8ª sessão em formato telepresencial, realizada em 7 de maio de 2020, quinta-feira, às 10h30, transmitida pelo YouTube através do canal TCE-RN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros, Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal, Antônio Ed Souza Santana, em substituição legal, Renato Costa Dias, Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Gilberto de Oliveira Jales e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. Ausência justificada da excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles. Registradas as presenças virtuais dos seguintes servidores: consultor jurídico, Gudson Barbalho do Nascimento Leão, assessores de gabinetes, Kleber James Teixeira Cadó, Adriano Gugel Umbelino, Raquel Madureira de Almeida, Andréa da Silveira Lima Rodrigues, Daniel Melo de Lacerda e Mirley de Almeida Cardoso Oliveira. Pela Diretoria de Informática, Vinícius José Miranda Toscano, de Brito Filho, Rutênio Sampaio da Páscoa. Comunicação Social, Vitor Márcio Bruno Vidal. Secretaria das Sessões, Tereza Cristina Rocha do Nascimento e Luciana Coutinho Oliveira, e demais servidores. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 23ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente justificou a ausência da excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia e concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, que solicitou inversão da ordem da pauta em face a uma reunião da Atricom, que está sendo realizada virtualmente esta manhã, na íntegra em vídeo anexo. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente passou a ordem do dia. O término da sessão ordinária às 11h10. É só, senhor presidente. Agradecendo à secretária Tereza, coloco a ata em discussão. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, justifica a ausência da conselheira Maria Adélia Salles. Ainda na ordem administrativa, faculto a palavra. Senhor presidente, passo a palavra na ordem administrativa. Com a palavra o conselheiro Renato Dias. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, passo a palavra na ordem administrativa para solicitar a retirada de pauta do processo número 9.151/2011, assunto aposentadoria, responsável Tilsa Martins de Souza. Ok, atendido. Palavra continua facultada. Se mais nenhum dos senhores conselheiros, conselheiro substituto ou procurador desejam fazer uso da palavra, passo à ordem do dia. Concedendo a palavra à conselheira em substituição legal, Ana Paula. Doutora Ana Paula, o microfone. Obrigada. Muito bom dia a todos, excelentíssimos senhores. Em substituição ao conselheiro Tarcísio Costa, tenho 2 processos a relatar. O de número 5476/2018 e o de número 729/2018. O primeiro
tem como interessada da Câmara de Contas, em substituição ao excelentíssimo conselheiro Tarcísio Costa. Portaria número 128. Estão me ouvindo? Agradecendo a conselheira. Excelentíssimo conselheiro, eu estou relatando, eu acho que está tendo algum problema no áudio. Estavam me ouvindo? Certo. Tranquilo. Pode Okay? relatar. Então, pronto. Peço permissão para a utilização do artigo 188 do Regimento Interno, no sentido de relatar os processos 5476/2018 e o 729/2018. O processo paradigma será o que tem como interessada Glenda Cordeiro de Oliveira Lima, estendendo-se o voto ao processo em que tem como interessado Allan Kardec de Vasconcelos. Processo paradigma. O presente processo tem como objetivo a apreciação de contratação temporária da senhora Glenda Cordeiro de Oliveira Lima, no cargo de professora do quadro de servidores da CEEC. Estado a se pronunciar, DAP consignou que a interessada já se desligou da função sob exame, conforme informação constante do CIGEDUC, motivo por que sugeriu o prejuízo do exame meritório, em razão da perda de objeto. Passo seguinte, a unidade científica e o parquê de contas, em ato conjunto, em regime de mutirão, corroboraram os termos do posicionamento exarado. Conclusão, em harmonia com a informação do corpo científico, com o parecer ministerial de contas, voto pelo prejuízo do exame meritório por perda de objeto, nos termos do artigo 312, parágrafo 4º do Regimento Interno, mesmo raciocínio ao processo 729/2018. É como voto nesse processo em substituição legal. Grata pela atenção. Agradecendo a conselheira substituta Ana Paula, em substituição legal ao conselheiro Tarcísio Costa, passo a palavra ao conselheiro em substituição legal, Antônio Ed. Muito bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, conselheira, ilustre representante do Ministério Público, nosso procurador-geral, doutor Tiago Guterres. Minha saudação também a todos os que nos assistem. Eu tenho 2 processos a relatar em substituição ao conselheiro Dr. Paulo Roberto Chaves Alves. Inicio pelo processo 856/2016, interessado ao senhor Hélio Bezerra Costa. Relatório. Cuida-se da análise da legalidade da aposentadoria por invalidez concedida ao servidor Hélio Bezerra Costa no cargo de farmacêutico do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Natal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. A unidade técnica da Diretoria de Atos de Pessoal, DAP, em sede de análise conclusiva, sugeriu o registro do ato nos termos do artigo 1º, inciso 3º da Lei Orgânica, mas consignando-se no julgamento a ressalva, em conformidade com o artigo 312, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa, haja vista a omissão no texto do ato apresentador do dispositivo referente ao artigo 6A da Emenda Constitucional 41 de 2003. A seu turno, o Ministério Público de Contas ratificou os termos da informação produzida pela unidade técnica, e eu passo aqui ao voto. Eu registro que, da leitura do processo, verifica-se que o servidor se aposentou nos moldes do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41 de 2003, combinado com o artigo 1º da Emenda Constitucional 70 de 2012, também com fundamento no artigo 19 da Lei Complementar 63 de 2005. Contudo, o corpo técnico e o parquê especial apontaram a existência de erro meramente de cunho formal no ato aposentador, no tocante à ausência de citação no texto do ato de inatividade do artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, acrescentado pelo artigo 1º da Emenda Constitucional 70 de 2012, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos de aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela emenda constitucional, no caso 41 de 2003, garantindo-lhes integralidade e paridade. Entretanto, da análise dos autos, verifico que foi feita a referência no ato à concessão da aposentadoria com paridade e proventos integrais, conforme artigo 1º da Emenda Constitucional 70 de 2012, o que equivale à referência ao artigo 6º da Emenda 41 de 2003,
na medida em que este último dispositivo, né, o artigo 6º-A da emenda 41 de 2003, né, foi criado justamente pelo artigo 1º da emenda constitucional 70 de 2012, que já foi inserido nos fundamentos do ato concessivo, né? Nesse sentido, eu entendo que não há qualquer dúvida quanto ao reconhecimento do direito à paridade e à integralidade dos proventos concedidos à parte interessada, estando ainda a composição dos proventos de acordo com os ditames legais. Então, eu concluo, discordando do corpo técnico da DAP do Ministério Público, votando pelo registro do ato concessivo sob análise, sem a necessidade de ressalva na minha compreensão, porque, de fato, houve a citação ao artigo 1º da emenda 70, né? Não se faz necessário citar o artigo 6º-A, porque ele foi criado justamente pelo artigo 1º da emenda 70. Não há nenhuma dúvida quanto ao direito que foi reconhecido, né, o interessado. Então, eu voto pelo registro do ato nos termos do artigo 53, inciso 3º da Constituição Estadual, do artigo 1º, inciso 3º da Lei Orgânica. É o primeiro processo. Já o segundo processo é o 3.526 de 2016, interessada a senhora Josefa da Silva Silvestre. Nesse caso aqui, o processo trata da análise da legalidade da aposentadoria compulsória por tempo de contribuição com proventos proporcionais à razão de 26/30 avos, concedida à servidora já referenciada, integrante de cargo do quadro da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Natal. O corpo técnico sugeriu o registro do ato com a ressalva, nesse caso, considerando que a aposentadoria não retroagiu seus efeitos a partir do dia imediato àquele em que a servidora atingiu a idade limite de permanência no serviço público, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 24 da Lei Complementar 63 de 2005. O Ministério Público ratificou os termos da informação produzida pela unidade técnica e eu voto, neste caso aqui, no mesmo sentido, acompanhando o que propôs o corpo técnico do Ministério Público, votando pelo registro do ato sob análise, nos termos do artigo 53, inciso 3º da Constituição, do artigo 1º, inciso 3º da Lei Orgânica, ressalvando a existência de falha meramente informal no tocante à ausência de menção à retroatividade dos efeitos jurídicos da aposentadoria a partir do dia imediato àquele em que a servidora atingiu a idade limite de permanência no serviço público, sem a necessidade de retorno dos autos a este tribunal, já vista que a composição dos proventos está de acordo com os ditames legais. Como voto no segundo processo, a Excelência não tem processos mais a relatar em substituição ao conselheiro Paulo Roberto. Retorno depois na ordem natural da pauta para relatar os processos da minha relatoria originária. Agradecendo ao conselheiro em substituição legal Antônio Et, passo a palavra ao conselheiro Renato Dias. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhor conselheiro substituto, senhora conselheira substituta, assessores, funcionários da casa e todos aqueles que estão assistindo à presente sessão telepresencial, então relatar, senhor presidente, 13 processos, sendo o primeiro deles o 3.211/2017, TCRN, interessada a Adriana Costa Miranda da Silva, assunto aposentadoria. Relatório. Tratam os presentes autos de aposentadoria concedidos à servidora Adriana Costa Miranda da Silva, no cargo de assistente social, classe C, referência 16, do Quadro Geral de Pessoal do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP. Após regular a instrução processual, o corpo técnico constatou a existência da incorporação de vantagem de natureza transitória nos proventos da parte interessada, referente ao adicional noturno, o que apresenta vedação constitucional. Finalizou a informação sugerindo a denegação do registro da matéria. Em ato conjunto da PPG, o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial ratificam a informação da DAP. É o que importa relatar, passo a fundamentar. Em breve relato, depreende-se a análise
da apreciação do ato concessivo de aposentadoria para fins de aprovação e registro da matéria nessa Corte de Contas, que após regular a instrução processual, verificou o corpo instrutivo em sua informação que no momento da passagem para inatividade ocorreu a incorporação de vantagem de natureza transitória, qual seja adicional noturno, o que apresenta vedação constitucional indo de encontro a preceitos legais. Trago jurisprudência tratando do adicional noturno, asseverando que esta vantagem não se incorpora ao salário do aposentado, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ colacionará os autos destaques que tal vantagem transitória só deve ser recebida enquanto o funcionário está prestando o serviço que é ensejo, o que é retribuição pecuniária pro laborem, ou seja, cessado o trabalho que ele está causa o desaparecido, os motivos excepcionais e transitórios que a justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Logo, não há como ser incorporada a referida vantagem na remuneração do servidor aposentado. Cumpre ressaltar que a referida vantagem, como bem apontou o corpo técnico dessa Casa de Contas, foi concedida após a entrada em vigor da Emenda Constitucional número 13, publicada em 15 de julho de 2014, que estipulou o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 29 da Constituição Estadual. Inclusive, tal situação resultou do cancelamento da súmula 24 TCRN, que autorizava a incorporação da vantagem de natureza transitória, desde que percebido nos últimos 5 anos da atividade. Dito isto, para que se possa atribuir aprovação e registro da matéria, faz-se necessário que o IPN, gestor da RPPS-RN, no uso de suas atribuições, regularize a situação noticiada nos autos, no intuito de excluir dos proventos da servidora a vantagem transitória supracitada. Diante do exposto, em consonância com a análise do corpo instrutivo e do Ministério Público Especial, voto pela denegação do registro do ato de aposentadoria, com a não anotação de sua respectiva despesa, voto também pela intimação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, IPEN, gestor do RPPS-RN, no uso de suas atribuições no seu atual gestor, assim como da interessada, a fim de que tomem conhecimento desta decisão e, se for o caso, apresente recurso no prazo regimental. Voto ainda pela assinatura do prazo de 90 dias, a contar do trânsito em julgado dessa decisão, para que o órgão presidencial, com seu atual gestor, proceda à retificação da imprecisão acima relatada, exclusão da vantagem transitória, conforme termos deste voto e todas as observações presentes nas manifestações do corpo técnico e do parquê especial, sob pena de aplicação ao responsável de sanção administrativa. Como voto, senhor presidente. Os outros 12 processos inseridos e especificados na pauta de julgamento dos processos de minha relatoria, que foi publicado no Diário Eletrônico dessa Corte de Contas, trata da mesma matéria anteriormente relatada, já exaustivamente debatido nesse plenário e, portanto, com base no artigo 188 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, dispensa a leitura individual dos mesmos e voto no mesmo sentido pela denegação das aposentadorias em destaque, em razão da impossibilidade da incorporação da vantagem transitória atinente ao adicional noturno, devendo, pois, ocorrer as devidas retificações. Com o voto é só, senhor presidente. Agradecendo ao conselheiro Renato Dias, passo a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, senhora conselheira substituta, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, doutor procurador-geral, todos os demais que nos assistem pelo YouTube, assessores. Senhor presidente, eu tenho apenas 2 processos a relatar. O primeiro deles é o de número 3356 de 2017,
Trata-se de aposentadoria concedida a Valdete Batista Paraguai, no cargo de assistente técnico de saúde, o quadro pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, após análise dos autos, do ensejo de ação coordenada para fim de tratamento de estoque da Diretoria de Asset de Pessoal, DAP, efetivada nos termos do provimento número 1/2019, Corregedoria TCE, a DAP e o Ministério Público de Contas, em ato conjunto, sugeriram manifestação desta Corte pelo prejuízo do exame do ato, uma vez que, quando o falecimento da aposentada, a epígrafe, o ato aposentador correspondente não havia sido objeto de apreciação por este tribunal. O relatório, senhor presidente, e passo a parte dispositiva diante dos fundamentos já conhecidos deste plenário, no sentido de acolher a manifestação conjunta e votar pelo reconhecimento de que o da parte interessada, a epígrafe prejudica o registro do ato concessivo de aposentadoria, mas com a ressalva de que poderá haver seu exame de legalidade no procedimento próprio, uma eventual pensão por morte. Voto também pela notificação do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Rio Grande do Norte, IPERN, por meio do seu atual gestor, para que providencie, se for o caso, a remessa do processo de pensão por morte respectivo, consoante prescreve o artigo 96.4 da Lei Complementar Estadual 464 de 2012, a fim de ser apensado aos presentes autos. Senhor presidente, a exemplo desse processo, eu tenho outro de número 3939 de 2017, também da Secretaria de Saúde Pública, cujos fundamentos, do ponto de vista fático jurídico, são os mesmos do que ora relatei, e também é nesse sentido o meu voto. Com isso, senhor presidente, eu não tenho mais nada a relatar e agradeço a atenção de todos. Agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson, passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jales. Senhor presidente, conselheiro Francisco Potiguar, senhores conselheiros, senhora conselheira em substituição, digníssimo procurador-geral, doutor Tiago, secretárias da sessão, Tereza, Luciana, assessores, assessoras, e aos que nos ouvem e nos veem pelo YouTube. Senhor presidente, tenho a relatar na presente sessão 12 processos, todos eles de contratação temporária. Inicio pelo processo 2069-2018, cujo interessado é o senhor José Júnior Pereira dos Santos. Trata-se, portanto, como eu disse, de processo referente à contratação temporária para atender excepcional interesse público. Contratado o senhor José Júnior Pereira dos Santos para a função de professor no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. O processo foi apreciado pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas, por ocasião da ação coordenada, em tratamento do ato pessoal, conforme a Resolução 11/2019. Análise conjunta, o evento 108, sugeriu o reconhecimento do prejuízo do exame e no mérito da matéria em função da perda de objeto pelo desligamento do interessado. É o que importa relatar, e no voto, de uma forma bastante objetiva, digo que assiste razão ao pronunciamento do corpo técnico do órgão ministerial no tocante à prejudicialidade da análise do mérito do ato da matéria em epígrafe. Tal conclusão decorre da comprovação nos autos do superveniente desligamento do nomeado, extinguindo-se, portanto, os efeitos financeiros do ato, anteriormente à apreciação de sua legalidade. Tem aplicação, no caso, disposto no artigo 312, parágrafo 4º do regimento interno, que eu trago no voto transcrito e é do conhecimento deste plenário. Concluo, senhor presidente, em razão do disposto, em concordância plena com o ato conjunto do Instituto Institutivo da DAP, do Ministério Público de Contas, voto pelo reconhecimento da prejudicialidade do exame do mérito do presente processo de admissão nos moldes do artigo 312, parágrafo 4º do regimento interno e, consequentemente, pelo arquivamento do presente processo. O mesmo voto, no mesmo sentido, senhor presidente, para os processos que seguem, o 3.252 de 2017, Lilian Catiane Campos Carlos é interessada, 5.118 de 2018, Juarez Azevedo de Paiva, 5.126 de 18, Daniel Rebouças dos Santos, 7.085 de 18, Neverton Douglas da Silva,
7.348,18, Gerlânia Silva de Oliveira. 8.368,18, Patrícia Daniele da Rocha Gomes. 8.439, 2018, Amanda Paulino de Oliveira. 8.448,18, Adriana Gonzaga Souto Chaves. 9.566,18, Adalberto Machado Lopes. 10.360,18, a interessada é Ana Lúcia da Silva. E o processo 10.429,18, cuja interessada é a senhora Mona Lisa Angélica Cipriano da Silva. Eram os processos, senhor presidente, que tinha a relatar na presente sessão. Agradeço. Agradecendo ao conselheiro Gilberto Jales, passo a palavra, pela ordem, à conselheira substituta Ana Paula, em substituição a doutor Marco Montenegro. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Em substituição ao conselheiro substituto Marco Montenegro, nada tenho a relatar. Retomarei a palavra por último para relatar posteriormente meus processos de relatoria original. Grata pela atenção. Agradecendo a conselheira substituta Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro substituto Antônio Ed. Muito bom dia a todos, mais uma vez. Da minha relatoria originária, eu tenho 4 processos a relatar, excelência. Os 3 primeiros são os processos 100.818, 2019, interessado o senhor João Evangelista Tavares de Moura. 101.038, 2019, interessada a senhora Maria de Fátima Leite Pinto de Almeida. E 101.275, 2019, interessada a senhora Francisca Camarão de Oliveira. Submeterei esses 3 processos à apreciação conjunta com a utilização da previsão contida no artigo 188 do Regimento Interno em razão da identidade da matéria versada em todos esses 3 processos, né? São processos de aposentadoria no âmbito dos quais foram concedidas vantagens de natureza transitória, adicional de salubridade, adicional noturno e gratificação especial de localização geográfica, né? Em um deles, nos outros 2, adicional de insalubridade e adicional noturno. Todos os atos aqui concessivos foram editados em 2017 e 2018. Né? E também em todos os 3 processos se identificou a incorporação aos proventos de adicional por tempo de serviço, só que calculado a menor. Né? Os 3 interessados fariam jus à percepção de adicional por tempo de serviço em percentual superior àquele que foi concedido. E em todos esses processos, então, o meu voto é acompanhando o entendimento que foi proposto pelo corpo técnico e pelo Ministério Público, propondo, no caso aqui, a denegação, né, de registro em minha proposta de voto, aos atos concessivos, expedição de determinação ao órgão previdenciário responsável para que, no prazo de 90 dias, adote as correções necessárias, quais sejam corrigir o ato aposentador, a partida de cálculos e a implantação dos proventos, no sentido de excluir as parcelas relativas às vantagens transitórias, né, incorporadas indevidamente, e também corrigir em relação ao valor do ADTS, que havia sido implantado a menor, fixando multa diária de R$50 para cada dia de descumprimento do prazo de 90 dias que havia aqui sido estipulado. Propondo ainda a intimação da parte interessada e do órgão previdenciário, esclarecendo que a denegação não seja a suspensão do pagamento dos proventos, mas tão somente demanda sua correção, consoante as determinações expostas. São as 3 primeiras propostas de voto, excelência. Coloco as proposições de voto do conselheiro substituto Antônio Ed
à consideração do plenário. Aqueles que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Retorna a palavra ao conselheiro substituto Antônio Ed. O último processo é o 100.846 de 2019, interessado ao senhor José Bienô Alves. Nesse caso aqui, há apenas a incorporação a menor do adicional por tempo de serviço a que faz jus o interessado. Não há, no caso, incorporação irregular de vantagem de qualquer natureza. Há necessidade de correção do ato para, enfim, aumentar, majorar o valor dos proventos, considerando a necessidade da correção do ADTS. E aí o meu voto é também no mesmo sentido, propondo a denegação, fixando o prazo de 90 dias, estabelecendo a multa diária de R$50 para cada dia de descumprimento, esclarecendo aqui, no caso, a necessidade de correção do ato, da apostila de cálculos, da implantação dos proventos, a fim de corrigir o valor do ADTS nos termos do artigo 75 da Lei Complementar 122 de 94, propondo ainda a intimação, por fim, esclarecendo que a denegação não seja a suspensão do pagamento, mas tão somente demanda a sua correção. É a última proposta que eu tinha a submeter à deliberação do Tribunal Pleno. Excelência, não tenho mais processos a relatar. Sou grato pela atenção. Coloco a proposição de voto do conselheiro substituto Antônio Ed para a deliberação dos demais conselheiros. Aqueles que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ed, passo a palavra à conselheira substituta Ana Paula. Excelentíssimos senhores, de minha relatoria originária, tenho 2 processos devidamente pautados e publicados para o ASO. Processo 10.01.30/2020, interessada Tainara Daniele de Oliveira, e processo 4236/2019, interessado José Jerônimo Neto. Peço permissão para a utilização do artigo 88 do Regimento Interno. Utilizarei como paradigma o processo 10.01.30/2020. Verso feito sobre a nomeação da senhora Tainara Daniele de Oliveira, aprovada em concurso público para provimento efetivo do cargo de técnico de nível superior, integrante do quadro funcional da FUERN. No evento 6, consta informação da DAP, sugere que seja reconhecida a regularidade do ato admissional e concedido o respectivo registro. Ato contínuo, em regime de mutirão, o Ministério Público de Contas exarou manifestação favorável ao registro, ratificou o posicionamento da equipe instrutiva. Acolhendo o ato conjunto da unidade científica em regime de colaboração com o MPC, propõe o voto pelo registro do ato admissional nos termos do artigo 71.3 da Constituição da República, 53.3 da Constituição Potiguar e 95.1 da Lei Orgânica vigente. Proponho ainda ampla divulgação que for decidido pelo colegiado. Idêntico desfecho ocorrerá em relação ao processo 4236/2019. É como tenho a propor votos nesses 2 processos. Coloco em discussão a proposta de voto da conselheira substituta Ana Paula para consideração dos senhores conselheiros. Aqueles que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradecendo a conselheira substituta Ana Paula e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 25ª sessão ordinária. 9ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para quinta-feira, dia 14 de maio de 2020, no horário regimental. Muito obrigado a todos.